Boa noite, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Olá, olá. Vou aguardar aí o pessoal entrar para a gente iniciar a nossa live. Bom, deixa eu colocando aqui o tema da nossa live. Se reconstruindo, construindo. Boa noite. Bem-vinda. Deixa eu só fixar aqui o nome da live. Ai, não escrevi o nome da live. Oi, Julia, tudo bem? Oi, Sheila, boa noite, bem-vindas. Bem-vindas. Vou guardar só mais um minutinho pra gente começar. Ver se mais pessoas vão entrar. Vocês acompanharam o nosso post aí sobre o tema da live? Se tiver perguntas, já pode enviar aqui pra gente responder. Tudo bem? Ai, gente, escrevi errado aqui. Peraí que eu vou fechar aqui e vou escrever de novo. Reconstruindo após a perda. Aí, só mais uns minutinhos e a gente inicia, tá, meninas? Fiquem aqui comigo. Vocês têm perguntas? Se vocês tiverem, pode mandar, tá? Que aí a gente já começa. E aí já começa nas perguntas já. Preparamos aí um conteúdo maravilhoso. Se vocês tiveram perdas aí que foi difícil de superar, que está sendo difícil, ou de repente tem medo de perder algo, a gente vai falar um pouquinho hoje bastante sobre o relacionamento e morte. Então, se vocês tiverem aí, já mandem. Compartilha a live, gente, se vocês puderem. Compartilha aí com uma amiga. Deixa eu enviar aqui a live. Compartilha com alguém que vocês acham que gostaria de ouvir essa live. Sempre tem alguém que precisa ouvir o que a gente vai falar aqui. Olá, boa noite. Tudo bem? Bom, vamos lá compartilhando a live, gente, para que mais pessoas possam entrar aqui, participar, receber esse conteúdo maravilhoso que nós vamos falar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Compartilhando a live. Já compartilhei, obrigado. Vamos esperar só mais um minutinho e a gente já começa já. Ninguém tem pergunta, ninguém quer enviar nem privado aqui. Se tiverem, me mandem. Se reconstruindo após a perda, agora tá certo. Bom, vou falar aqui um pouquinho sobre mim, né? Pra quem ainda não me conhece, ainda não conseguiu. Oi, Vivi, boa noite, bem-vinda. Pra quem ainda não conseguiu entender muito bem o que esse Instagram fala sobre as constelações familiares, fala sobre a visão sistêmica de Bert Hellinger, e é o que nós vamos trazer. Então vocês vão ficar careca de escutar toda vez eu falar sobre Bert, né? Mas o que isso vai nos levar? Vai nos levar... Oi, Vê, boa noite. Vai nos levar a uma visão sistêmica, vai nos levar a viver em honra, honrando quem veio antes, dando lugar de pertencimento e trazendo a lei do equilíbrio. O que isso quer dizer? A lei do equilíbrio é que nós possamos ser prósperos, né? Possamos não ser prósperos financeiramente, mas em todas as áreas, que é o dar e receber dos relacionamentos, do dinheiro. Então, eu quero trazer sempre essa visão para que vocês possam entender um pouquinho sobre o que Bert fala. E ele traz também alguns temas sobre morte, sobre fim de relacionamento, que eu acho que são as mais variáveis aqui. Eu fiz a caixinha de pergunta e algumas pessoas colocaram lá: medo de perder minha família, medo de perder os meus filhos. Foi uma das que mais me falaram, né? E teve uma pessoa que eu não compartilhei,
que foi uma amiga que eu constelei. Ela falou assim: não se perde o que não se tem. E aí foi uma frase que eu constelando ela falou: André, eu lembrei disso que você me falou. E exatamente, às vezes nós temos medo de perder algo que nós não temos, né? Às vezes a gente tem medo de perder algo que na verdade a gente nem consegue manter. E a gente quer agarrar ali aquilo que na verdade nem nos pertence, né? Então, vou começar hoje falando de relacionamento e sobre perda. Eu escolhi 2 temas, né? Relacionamento e morte. Por quê? Porque é uma das áreas que eu acho que mais nos prende, né? Tem, lógico, as perdas financeiras, perdas de serviços, perdas materiais, mas eu acho que o que mais desestrutura o ser humano são as perdas de relacionamento. Porque quando o relacionamento não tá bem, nada flui bem, né? Não é assim? Manda perguntas se vocês tiverem. Eu separei aqui uns trechinhos, por quê? O que eu estava pensando sobre essa live, e aí veio assim, né? Faz uma live falando sobre se reconstruir após a perda. E o que acontece é que muitas vezes nós perdemos algo, perdemos alguém. E a gente fica naquele sentimento ali, tentando resgatar aquilo que foi perdido, tentando trazer de volta. E tem coisas que não são possíveis, tem coisas que nós somos cíclicas, né? Nós vivemos de ciclos. Então, o que isso quer dizer? Boa noite, Zaira. Boa noite, Laís. Nós vivemos de ciclos. Então, o que isso quer dizer? Tem coisas na nossa vida que vão começar, vão ter início, meio e fim. E vai chegar um tempo que vai acabar. Então, ou seja, a perda, na verdade, pode ser um fim do ciclo. Nossa, o negócio tá balançando aqui. Isso pode ser um fim de um ciclo. Uma perda, na verdade, o Bert sempre fala, eu até anotei aqui em algum lugar, que eu não lembro onde é, deixa eu ver aqui. Que o progresso está ligado à culpa. Então, o que isso quer dizer? Quando nós estamos para viver um novo momento, nós começamos a sentir uma culpa por sair de um lugar que muitas vezes nós estamos ali em lealdade ao nosso sistema. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você trabalha hoje eu falei de profissões no Reels, você trabalha numa profissão compensatória com o seu sistema. Vamos dar um exemplo. Todo mundo é professora. Aí, do nada, você perdeu o seu trabalho numa escola. E ali você vive uma culpa. Poxa, todo mundo do meu sistema é professor. Mesmo que você não perceba, mas é um sentimento assim de quê? Que você está se desconectando daquela sua história. E ali você sente uma perda terrível, assim, uma dor. Mas o que acontece? É a culpa que você está carregando porque ali vai começar a caminhar para um outro lugar, para sair da compensação da profissão. Trouxe só para vocês entenderem mais ou menos. Então, toda perda, ela precisa ser vista como uma grande bênção. Por mais difícil que seja, boa noite, Thaís, nós precisamos olhar a perda como uma grande bênção. André, que absurdo, às vezes eu perdi meu pai, às vezes eu perdi minha mãe, às vezes eu perdi... Mas a vida está viva. Eu estou vivo. E o que eu vou fazer com essa vida é o que vai dizer se realmente eu recebi a vida dos meus pais com um amor, com a lealdade, com a honra que vem deles. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje sobre a perda é exatamente esse momento. Oi, Nelma, boa noite. É esse pensamento pra gente entrar aqui, para que vocês possam entender e olhar e falar assim, o que ela tá falando é absurdo. Né? O que o Bert fala, na verdade, tudo aqui é as palavras do Bert. Eu só vou colocar aqui nas minhas palavras para que vocês possam entender com maior facilidade, mas entender que toda perda é uma bênção. Uma bênção como? Eu posso começar um novo ciclo diferente. Vamos começar no relacionamento. Se eu comecei aí um relacionamento, vamos supor aqui que eu tô num relacionamento, um namoro, tá? Não vou nem colocar casamento. E de repente ele me trai. Entende? Que ali eu vou entrar no processo. Oi, Thalita, boa noite. Eu vou entrar no processo de quê? De me
perguntar, de me questionar o porquê que ele me traiu. Eu vou começar a olhar para quê? Para as minhas questões. Eu vou começar a olhar o que tem de errado comigo que ele me traiu. Entende? Que aí a gente vai começar a entrar num processo que no fundo não tem uma resposta. Porque não é o fato dele ter traído você. Não é esse olhar. O que tem de errado com você? Não é esse olhar. O olhar que você tem que fazer, a pergunta que você tem que se fazer, o que ele tem com essa questão de traição na família dele? Por que ele trai? Entende que muitas vezes o que a pessoa faz para nós não está relacionado com aquilo que eu sou. Então, essa questão da perda, nós nos questionamos muito, mas o que eu poderia ter feito de errado? Então, por isso que eu venho trazendo aqui. A perda pode ser uma grande bênção. Por que pode ser? Porque depende de como eu olhar essa bênção, como eu olhar essa perda. Eu posso olhar ela como realmente como um fechamento de ciclo, algo novo, ou que eu vou viver algo que realmente eu tenho pedido, que eu tenho orado, né, para quem acredita em Deus, ou não. Eu posso olhar como falar assim, ó céus, ó vida, ó morte. A minha vida é uma lástima, eu só assim, só errado, né? O que eu tô trazendo pra você, gente, não é nem palavras de motivação. A gente aqui não trabalha com palavras de motivação. A gente trabalha com palavras de realidade. Então, o que eu tô trazendo pra vocês são palavras pra vocês se perguntarem: como que eu lido com as perdas? Bom, ponto 1, tô falando sobre relacionamento. E aí, vamos lá. Fui traída, né? O cara me traiu, enfim, começa a entrar o quê? Naquele processo de raiva. Ao invés de eu chorar as minhas dores, ao invés de eu ir lá e falar, não, eu vou chorar essa dor, eu vou vivenciar esse processo, não, eu começo a entrar no processo que de raiva, né? Termino o relacionamento, e aí eu anotei aqui umas palavras de Bert, que ele fala assim: aqueles que, indignado, passaram a perseguir seus algozes, também e também esquadrinham a vida, eu não tenho na minha própria letra, que benção, né? E esquadrinham a vida dos outros e desejam-lhe mal, a indignação não traz nada positivo, ela visa aniquilar os outros. Então, fui traída, não supero aquela perda, não penso nessas questões sistêmicas de olhar e falar assim, o que ele tem com o sistema familiar que ele me traiu? Aí eu vou lá e eu me coloco como a vítima. Por quê? No fundo, a gente gosta de ser sempre a vítima. Nós somos sempre as coitadinhas, né? Tô falando pra mulher, e mulher sabe do que eu tô falando. E ali a gente começa a desejar o mal pro próximo, né? Pra ele. Ah, ele vai se dar mal. A gente vai lá no Instagram, vou trazer pra realidade. Na época do Bert não tinha Instagram. Vou lá pro Facebook e vou desejar o mal pra ele. E o que o Bert diz a respeito do sofrimento? Quando uma pessoa acha que seu sofrimento lhe dá o direito de causar mal aos outros, ela anula todos os efeitos positivos que esse sofrimento poderia surtir sobre a alma dela. Para mim, só podemos superar o passado quando choramos. Chorar é uma atitude humilde. Nesse caso, ninguém é atacado. É completamente diferente dizer: olha, que coisa terrível que você fez pra mim. Pra mim, essas acusações, Bert falando, tá? São uma arrogância injustificável e não ajuda em nada. Ai, tem gente que eu falo assim, nossa, André, mas ele me traiu. O que eu quero que você olhe aqui é que todo mundo é emaranhado. Então, imagina aqui que você se relacionou com uma pessoa que também é emaranhado. Só que ele tem as questões dele. Então, você imagina o quê? Você vai querer desejar o mal pra ele. Você vai querer que ele se dê mal, porque ele te traiu. Você é a vítima da história. Olha como que você lida com essa perda. Olha, oi, Kevin, boa noite. Como você lida com essa perda? Vocês percebem? Como é danoso para quem? Para o outro? Não, para mim. Eu estou me negando a perdoar, estou me negando a deixar aquela relação, entendendo que ele
deu aquilo que ele recebeu, muitas vezes, aquilo que é a realidade do sistema dele, tá? Primeiro ponto. Então, Andréia, não consigo entender. Não consigo entender essa questão de ele me traiu e eu não vou desejar o mal pra ele. Exemplo. Mas pode ser outras coisas, tá, gente? Vamos colocar aqui. O que o Bert diz? Que a solução ela é fácil, mas nem todo mundo quer a solução. Por quê? Porque é mais fácil o sofrimento, porque o sofrimento traz companhia. Lembrei de uma amiga, de uma pessoa que quando tá sofrendo, ou tá triste, ou tá... fica todo mundo em cima. Ou uma pessoa que tá doente. Entenderam? Quando a pessoa tá doente, ela entra no quê? Ela entra no estado de vítima. Não que é o caso de todos, tá? Mas muitas vezes ela vai ter pessoas ao redor, então a solução é simples. Mas ela prefere o quê? O sofrimento. Ela escolhe o sofrimento. E aí, o que acontece? Eu tenho que chorar? Tenho que chorar. Como o Bert diz aqui, eu tenho que chorar humildemente. Admitir que aquilo doeu. Admitir que aquela dor, ela me constitui. Eu vou ler uma outra frase aqui do Bert, que eu separei pra vocês, falando sobre essa questão de relacionamento que nós estamos falando aqui. A solução para combater a ilusão e a crítica destrutiva é resignificar-se a dor forte provocada pelo fim do relacionamento. Essa dor não dura muito tempo, mas é lancinante. Se os parceiros se dispuserem a sofrer, poderão tratar do que merece ser tratado e dispor das coisas que precisam ser dispostas com lucidez, ponderação e respeito mútuo. Numa separação, a raiva e a censura em geral substituem o sofrimento e a tristeza. Quando o relacionamento se desfaz, é uma dor muito profunda. Quando nos expomos a essa dor e permitimos que ela penetre em nosso coração e em nosso corpo e em nossa alma em toda a sua amargura e intensidade, então essa dor é, via de regra, breve. Embora pareça interminável, sem dúvida, depois que passamos por ela, a separação foi superada. Ai, André, que absurdo que você tá falando. Absurdo! Oi, Felipe, boa noite. Você tá falando coisas absurdas. Mas é o que eu tô ensinando nessa live. Você prefere se reconstruir após a perda ou você prefere arrastar esse sentimento que a gente acaba levando da perda por meses, por anos? Tem pessoas que se separam que nunca conseguem superar uma traição, uma perda de um relacionamento. Ela acaba se entregando à depressão, porque no fundo ela vem a raiva, que é o que eu falei da indignação aqui. Oi, Fernanda, boa noite. Ela não se permite sentir a dor. Então, ela começa a embrulhar o quê? A dor com a raiva. E ali ela começa a atacar, ela começa a querer que o outro pague por aquilo que ele fez, começa aquela indignação. Mas o Bert diz que isso não leva a lugar nenhum. Isso não resolve a questão. Isso não vai reparar a dor que você sentiu, entende? Então é esse lugar que eu quero te levar a pensar. Não é que você não vai sofrer, ou que você é um passe de mágica e você vai esquecer tudo que você vivenciou. Isso não existe, tá? O mundo, quando eu digo assim, essa nova era do que acontece. Quando você sai de um relacionamento, o que é muito comum? Entrar em outro. Entre outro. E a alma, como é que fica? A alma, ela fica ali totalmente ferida. A alma, ela fica totalmente cheia de bolhas. Eu vou fazer um desenho aqui da nossa alma, só pra vocês entenderem. Vou pegar a caneta aqui. A nossa alma. O que é a nossa alma? Tá? E o que são essas dores? Ah, não fiz muito bem. Pera. Primeiro não. E o que são essas mágoas que a nossa alma vai acumulando com o decorrer. Quando eu não choro essas dores, quando eu não me permito, sabe, furar as bolinhas. Então, quem constela comigo sabe que eu falo, olha, chora esse momento, vai pro banho, deixa você entrar em contato com essa mágoa, deixa ela sair, porque quando você chora, estoura uma bolinha dentro da sua alma. E ali você vai ficando mais leve, porque a alma é densa. A alma tem sentimentos. Então, quanto mais eu alimento, pior vai ficar. Ó,
Então, imagina aqui comigo. Bem desenhista ela. Isso aqui, o que que é? A nossa mente. Tudo que eu tô falando pra vocês, a mente tá falando assim, será que eu vou deixar passar? É o guardião da alma. Ela tá analisando, isso aí que ela tá falando, tem lógica? Entende? E aqui dentro, gente, é a alma. Essas bolinhas todas são as mágoas. E esse aqui é o nosso espírito, tá? Com E, minúsculo, não maiúsculo. Tudo isso aqui é mágoa. Então, você imagina, eu tenho mágoa lá, que desse relacionamento. Aí tem uma bolinha. Conforme eu não estouro essa bolinha, eu não permito com que ela estoure, o que que vai acontecer? Ela vai calcificando, ela vai ficando cada vez maior, ela vai ficando cada vez mais densa. E eu vou fingindo que ela não existe, eu vou deixando ela ali, fingindo que ela não tá ali, vou saindo de um relacionamento, vou entrando em outros relacionamentos, vou trazendo pessoas pra minha vida onde eu nem me curei. Pra quê? Pra ferir outras pessoas. E tudo por quê? Porque eu não quero admitir que aquilo ali doeu, que aquela dor me constitui e que ela faz parte de mim. Então, como fechar esse relacionamento, esse fim de relacionamento, essa perda, essa traição? Eu dei o exemplo da traição, mas existem N motivos, N variáveis para um fim de relacionamento. Então, eu quis trazer esses dois tópicos, a gente já vai falar sobre morte. Mas eu quero deixar aqui umas frases que diz assim: vou lhe dizer algo sobre a felicidade. Ela é sentida como perigosa, fechando o que eu acabei de falar, porque traz solução, solidão. O mesmo se passa com a solução, é tida como perigosa, pois traz solidão. No problema e na infelicidade temos companhia. Entende? As pessoas, quando você tá bem, você tá feliz, você conseguiu se recuperar. As pessoas, elas vão saindo do seu lugar, tá bem. Ah, que benção, tá ótimo. Quando você tá ali sofrendo, você tá naquele momento depressivo, as pessoas tendem a ficar ali com você. Você entende que a solução é você chorar, admitir, passar por aquela dor terrível. Mas depois olhar e falar assim, chorei tudo. O negócio é chorar, gente. Vamos chorar, larga o choro aí, entendeu? Admite que doeu, sente essa dor, enche essa medida de choro. Quando que enche essa medida? Cada um tem a sua medida. Tem pessoas que enchem uma medida de dia, chora, daqui a pouco acabou, agora eu sigo minha vida, eu não quero mais chorar. Mas tem pessoas que vão continuar chorando. Todos os dias ela não vai chorar no começo, ela vai sentir raiva, ela vai começar a se vingar. Ela vai começar a se relacionar. Só que um dia ela vai tender a olhar para esse lugar. Um dia a alma dela vai falar assim, ó, tem alguma coisa aqui que você precisa fazer. Você precisa chorar essa dor aqui que você não chorou. E aí vai vir algo tão grande, aí vem o que? A depressão. Vem a crise de ansiedade, porque ela quer sair do hoje. O que é crise de ansiedade? É excesso de futuro. Não quero estar aqui. Quero estar amanhã. E agora? Não tô amanhã, então... Ansiedade, coração acelerado. Então, esse é o grande mal. Não querer lidar com a perda. Hoje ninguém quer perder. No fundo, no fato, que ninguém quer perder nada. Ninguém quer falar assim, eu vou perder isso aqui, mas eu sei que amanhã vai valer a pena essa perda. Isso é loucura. A gente não pode ter tudo, passar sem frustração. Eu tenho uma filha de 18 anos, agora fez 19. E aí, esses dias, ela falou algumas coisas pra mim. Ela falou assim, sobre frustração, não lembro o que foi. Eu falei assim, mas se você não tiver essas frustrações, como é que você vai amadurecer? Se a vida for perfeita pra você, como é que você vai aprender? Não vai aprender. Então, a vida é feita de frustrações para que nós possamos aprender. Vou ler mais algumas frases aqui de Bert. Algumas pessoas conseguem se recuperar em pouco tempo, um monte de coisas, quando realmente agem. Já confissões de culpas e lamentações são apenas substituto para a ação. Elas frustram a ação e enfraquecem. Então, pensa, quando eu ajo, como que eu ajo? Choro, admito que essa dor me constitui e deixo estourar essas bolinhas. Depois eu vou agir, vou levantar, chorei. Agora enchi a minha medida. Agora tô pronto.
Agora ficar me lamentando, ai, que meu relacionamento terminou, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente, isso é muito, muito difícil que eu tô falando. Hoje vocês estão aqui em contato com esse conteúdo e hoje vocês podem estar olhando e tem pessoas que às vezes nem suportam ouvir, porque você vai ser meio absurdo que ela tá falando. Dói demais, não é fácil. E eu não tô dizendo que é. Mas a alma de vocês vai ganhando uma força. Depois vocês vão lá, vocês vão deitar e falar assim, nossa, eu acho que ela tem razão, não sei o que ela falou. Acho que tem sentido. Entende? Então, o que tá acontecendo ali? O guardião, que é a mente, tá baixando, que é o que eu mostrei no desenho. E o conteúdo começa a descer para a alma e começa a fazer sentido na alma, porque a alma ela tá ansiando pela cura, pelo choro, onde você finge que não existe, porque não sabe lidar com a perda, tá? Vamos pro tópico da morte que eu falei que eu ia trazer aqui. Gente, é bem forte. Por quê? É muito difícil lidar com morte. E é muito difícil saber que tem pessoas que têm um destino. Tem pessoas que lidam com, que olham para a morte. Como assim, André? Eu já constelei pessoas que ela olha para a morte. Que o desejo dela é morrer igual um ente querido que também morreu. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu constelei que ela olhava para a morte da avó e ela falava, eu tenho vontade de morrer. Que ela nunca admitiu para ninguém. Aí, o que a pessoa... Vamos lá. Ela constelou e ela olhou e falou assim, nossa, eu olho pra morte. Entende? Mas vamos supor que eu constele alguém que a mãe olhe pra morte, que o filho olhe pra morte. O que eu posso fazer? Respeitar. Respeitar o destino daquela pessoa. Respeitar que ele deseja morrer. Nossa, mas o que você tá falando é absurdo. Como que eu vou respeitar? Não tem como. A pessoa quer morrer. Quando nós, uma coisa que eu aprendi aqui, que eu quero trazer, adulto não muda adulto. Então você imagina, você não consegue mudar ninguém, ponto. Adulto muda criança. Uma criança, a gente vai lá, ele é uma massinha de modelar, nós vamos modelando ele. Gente, tá todo mundo quieto, tá todo mundo vivo aí? Dá um oi. Tô falando muito rápido, muita informação, dá um ok aí, gente. Tô me sentindo sozinha aqui nessa live. Eu sei que eu não tô, mas vamos lá. A criança era uma massinha de modelar. Então, quando meu filho é pequeno, eu vou ali moldando ele, vou trazendo algumas coisas que eu acredito que seja possível, mas respeitando a particularidade dele para que ele descubra a identidade. Quando ele entra na fase adulta, eu não consigo mais mudar ele. Um exemplo de filhos. Tá ótimo, Vivi, obrigado. Vai falando, gente, vai deixando perguntas se tiverem dúvidas. Então, um adulto, eu não consigo mais mudar. Então, é inevitável. Eu não tenho como parar e olhar e ficar tentando mudar uma pessoa, o pensamento, uma crença. Entende? Então, quando a pessoa ela olha para a morte, eu tenho que respeitar. O que eu posso fazer por essa pessoa amar ela? Porque a vida é um breve momento. O depois, ela ainda existe. Eu vou trazer algumas frases de Bert, que hoje eu preparei aqui umas frases aqui, assim, bem lindas, sabe? E uma delas é assim. É preciso amar as pessoas cuja verdade quero conhecer, aceitá-las, seja qual for o destino delas, sua família e os seus problemas. Eu quis trazer essa frase porque cujo destino for. Como que eu lido com uma pessoa que se suicidou? Entende? Como eu lido com um aborto espontâneo? Por quê? Pode ser que esse bebê que morreu ainda no ventre, ele tá olhando para alguém que já morreu. E dentro do útero ele tá falando assim, eu não quero nascer. Eu quero olhar para aquela pessoa que tá morta. Eu vou com ele. Aí as pessoas falam, nossa, mas ele nem nasceu. Mas quando a mulher, o esperma, ele fecunda o óvulo, já existiu vida. Ali já existiu uma criança, uma vida já tem. Então ele inconscientemente, às vezes ele segue alguém que já morreu. Por isso que em algumas famílias, existem mulheres que abortaram várias vezes. E aí numa geração posterior,
As mulheres querem ter filho e as crianças não nascem. Porque essas crianças, elas seguem os bebês que já morreram. Oi, Angélica, oi, Marcela, boa noite. Ou elas seguem, ou o útero ancestral já está tão machucado que não tem força para a vida. Entende? As pessoas que se suicidam. Pode ser sim que essas pessoas que se suicidam, elas estão olhando para a morte de alguém. Como que eu sei? Investigando numa constelação. E o que eu tenho que fazer? Respeitar o destino dela. É fácil que eu tô falando aqui? Não. Não é fácil. Mas, quando a gente começa a entender que a vida é um breve momento, a gente começa a viver mais leve essa questão da morte. Bert nos ensina a olhar para a morte. É fácil perder um ente querido que estava ali todos os dias, mas é um breve momento. Logo, logo é a gente. Oi, Lia, boa noite. E aqui eu vou trazer algumas frases falando exatamente sobre isso. Quando morremos, também não desaparecemos. Só não somos visíveis aos olhos dos vivos. Mas desaparecer, como poderíamos desaparecer? O ser, essa profundeza que atua por trás de tudo, está para além da vida. A vida comparada com o ser é algo curto e transitório. Entende? Quando a gente olha a morte e fala, nossa, foi só uma passagem. A pessoa estava aqui comigo, e um breve momento ela viveu aqui, mas a vida é além. Não é isso. Então, quando eu começo a olhar para a morte com esse olhar, eu começo a entender que ela está viva aonde? Em mim. Os mortos, na verdade, eles nos constituem. Então, a dor do luto, como que eu tenho que chorar? Vivendo no seu tempo, chorando o tempo que for necessário. Porque a dor do luto só sabe quem passa. Tô dizendo que é fácil, que é simples, que é de uma hora para outra. Não. O que eu tô trazendo aqui é que você possa pensar sistemicamente, possa pensar nessa vida além desse breve momento, e você possa olhar e dar um lugar no seu coração para quem partiu e falar assim, é breve, logo eu vou me encontrar. E o que você vai fazer com essa vida que você tem aqui agora? O que eu vou fazer com a vida que eu recebi? A vida é um presente. Aí um exemplo, vou dar um exemplo, alguém da minha família faleceu, eu começo a olhar para a morte. E a vida que eu recebi, o que eu faço com ela? Entende? Alguma coisa de útil eu preciso fazer. Então essa live foi para que a gente pudesse mudar esse olhar, tirar esse olhar da perda e entender que a perda pode ser uma grande bênção. Eu assisti um filme, eu até salvei aqui no meu celular esses dias, que é um filme brasileiro, depois eu até vou lembrar o nome. Cadê? Salvei aqui. Aqui. A morte pode ser uma ótima professora. Então pensa. A morte pode ser uma ótima professora. Entenderam? Às vezes eu não dou valor para minha vida, às vezes eu não vivo ela com a plenitude que eu preciso viver. E aí eu perco alguém próximo, alguma coisa. E eu falo, eu tô vivo, eu tenho uma vida para viver. O que eu vou fazer com ela? Uma mãe, quando ela gera um filho, ela perde cálcio dos seus ossos para gerar esse bebê. Sai vida dos pais, sai vida do pai, sai vida da mãe. Então você imagina a potência que é essa vida. Imagina lá, o rio que flui, fluxo da vida. Oi, Dri, boa noite. Ele vem de Deus. Eu acredito em Deus, então eu vou falar de Deus. Quem acredita no universo, quem acredita... Tá, gente? Com respeito a todo mundo que pensa diferente. Flui de Deus, chega aos meus pais aquela vida. E aí dos meus pais sai vida para que eu possa ser gerada. Entenderam? Então, como que eu olho para esse presente? A minha mãe, para me gerar, ela perdeu o cálcio dos ossos dela. Ela ficou fraca durante a gravidez, ela correu risco de morte. Ela atravessou um portal de vida e morte. Não sei se vocês já leram, até na Bíblia tem, quando a mulher ela vai dar à luz, ela sente uma angústia, uma sensação de morte, porque realmente é isso que nós sentimos.
que nós passamos. É ali onde ela vai trazer aquela vida que está sendo gerada para fora. O que é a mulher? Ela é um gerador de realidades através do útero. Ela é um portal do quê? Do mundo espiritual com o mundo real. Então, um serzinho desceu, eu acredito que de Deus, do céu, desceu, fecundou a mulher e dali ela tá gerando, ela tá nutrindo. Saiu do homem também, com certeza, porque sem ele nós não fazemos filho. O homem é tão importante quanto a mulher. Quando ela passa por esse parto, pensa que abre um portal, tanto que tem mulheres que morrem no parto. O que ela tá dizendo? Eu não tive força. Entende? Aí vamos supor que eu sou esse bebê que a minha mãe faleceu no parto. Como eu olho a vida? A minha mãe perdeu a vida no parto para me dar. Eu realmente faço algo de útil com essa vida ou eu desperdiço? Eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que olham para a morte. Muito comum, tá? Esses adolescentes que dirigem essa moto loucamente sem capacete. O que essas pessoas fazem? Elas buscam a morte. É inconsciente, às vezes ela não se dá conta que ela tá fazendo aquilo porque ela quer morrer. Mas quando a gente constela e coloca na água, você vai olhar, ele tá olhando para trás, pra morte, para alguém que já morreu. Eu vou dar outro exemplo para vocês, que são pessoas que usam droga alucinadamente. Imagina uma pessoa que às vezes ela tá querendo que, geralmente quem usa droga não tragou o pai, ou seja, não tomou o pai, e ele quer tragar o pai. Só que por essa angústia, ele vai começar a usar drogas. Pra quê? Pra acabar com a vida dele. Mendigos, pessoas que moram em rua, eles querem morrer. Eles olham pra morte constantemente, eles esperam a morte. Vocês entendem como é a gente olhar pra perda, que tem pessoas que olham pra perda. Eu já vi casos de mendigos que perderam bens, que perderam... E o que eles estavam olhando? Só para o financeiro. Só para aquilo que eles possuíam. A vida que eles têm, o que eles fizeram? Não tem valor. Tá aqui largado. É isso. Desistiram de viver. Essas pessoas que estão em situação de rua desistiram. Elas não têm mais coragem. Boa noite, Michele. Não tem coragem mais de viver. Entende? Como é importante a gente se reconstruir após uma perda. Fácil é? Não. Preciso chorar todas essas dores, chorar essa mágoa, ela precisa sair, para que eu possa entender que a morte faz parte também da grande bênção. Vou continuar aqui na leitura. Podemos deixá-los partir se soubermos que partiremos também. Nós vamos partir, a vida é um breve momento. Mas também, além da morte... Vista dessa forma, a vida e a morte são somente duas formas de existência. Então, nós estamos existindo aqui na vida e nós vamos para a morte. Entende? Que todo mundo tem que passar por essas fases, nascimento, viver e morrer. E tem pessoas que não chegam nem a viver, tem bebês que morrem no ventre. Mas é saber qual é a diferença de um bebê que não nasceu e uma pessoa que morreu? Só um breve momento. É fácil, gente? Claro que não. Mas o que eu quero trazer para que vocês possam refletir sobre o que eu trago aqui. Para quê, gente? Pra gente viver a gente viver com menos culpa, com menos peso sobre os nossos ombros. Nós trazemos um peso, uma cobrança excessiva daquilo que nós gostaríamos de realizar. Tem pessoas que, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que o pai dela foi assassinado. E ela viveu a vida inteira dela olhando para o pai e perguntando por que você morreu? Por que você morreu? Por que você morreu? Mas o que ela fez foi deixar de viver a vida dela e ficou culpando a mãe dela, não pela morte, mas pela forma com que aconteceu depois, porque ela olha para a morte em vez de olhar para a vida. Meu pai morreu, mas eu tenho vida, então eu vou continuar a viver, tá? Vou continuar aqui essa frase de Bert. São dois reinos que influenciam um ao outro. Está falando da morte e da vida. Por isso, os mortos influenciam a nossa vida e nós também, talvez, influenciamos a deles, deixando-os partir, por exemplo. Então, todo mundo
que é do meu sistema, me constituem. Meu pai, os meus filhos me constituem. Então eles não vão partir. Por quê? Eles vão partir física, mas eles vão me constituir. Então o que o Bert diz aqui? Deixa os mortos descansar. Tem pessoas que, como foi o caso dessa constelada, ela olha a morte, ela olha o pai e ela tenta a todo custo recuperar isso, como se fosse possível. Entende? Deixa-os partir. Deixa-os descansar. Nós não sabemos o destino de ninguém. Só que a gente quer, porque nós somos egoístas. Somos pessoas que queremos controlar tudo. E não sabemos lidar com as perdas. Vou deixar mais uma frase aqui do Bert. A solução requer a coragem de encarar a realidade. O que vocês estão fazendo aqui agora? Encarando a realidade. Vocês estão encarando o que é real. O que é real? É lidar com as perdas de uma forma verdadeira, dolorida, mas que após eu vou pegar essa vida e vou me reconstruir, porque eu recebi um presente. Certo, gente? Gente, fala alguma coisa, tá todo mundo em silêncio. A live, na outra live que eu só tava falando, hein? Bom, quero falar aqui sobre coisas que nós tentamos agarrar para fechar essa live, pra gente finalizar. Se tiver dúvidas, mandem. Isso aqui eu tô falando até sobre morte, relacionamento, perdas no geral. Se isso for uma coisa de Deus, ninguém conseguirá detê-la. E se não for de Deus, vai romper-se por si mesma. E vocês não precisam fazer nada para isso. Que forte. Que forte essa frase. Vocês entenderam? Se for de Deus, ninguém vai conseguir deter. Então, imagina que você sofreu uma perda aí financeira, uma perda material, uma perda de relacionamento. Se for de Deus, você não teria perdido. Entende? Mas, se não for, vai se romper por si. Por si mesmo ela vai se romper. E ninguém pode mudar. Entende? Que não é o que a gente faz, não é o quanto que a gente controla. E quanto mais a gente quer controlar aquela realidade, e menos a gente quer lidar com a perda, porque a gente tem esse apego às coisas. Eu acho que aqui só tem mulher, né? Agora, entrou alguns homens, Felipe e o Kevin, mas acho que eles saíram. Mas o que eu vou falar aqui é sobre ciclos. Mulheres, nós somos cíclicas, como eu falei. O que nós vivemos? Vida, morte, vida. Vida. Então, imagina que o nosso ciclo menstrual é o início da vida. Aliás, sem ciclo. Vida, aí quando vem a menstruação, morte. Aí depois começa de novo, vida. O que é essa morte? Quando nós menstruamos, nós não menstruamos somente aquele sangue físico. Nós menstruamos a psique da mulher. Que é os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas frustrações. Então, ele se materializa. Gente, hoje eu tô enrolando, misericórdia. Ele se materializa no nosso sangue. Então, ali naquele sangue que sai na menstruação, é um sangue de morte. Primeiro que o útero ele sangra porque não teve um bebê. Porque essa é a ideia do útero, né? A princípio. Mas a mulher tem essa potencial de trazer essa realidade pela psique dela e sangrar. Então, por isso que fala vida, morte, vida. Nós somos cíclicas. O que isso quer dizer? Início, meio e fim. Aí nós queremos arrastar todos os ciclos com a gente. Todos. Não quero fechar nenhum. É lá, aquele relacionamento de não sei quanto. Eu não quero perder. Perder não está no cardápio, não tem essa opção. E aí o que eu causo? Encho o meu útero de bolotas, porque não sei fechar ciclos, não sei aceitar as perdas, não sei lidar com aquilo que me constitui, entenderam? Como bolotas, mulheres têm miomas, que têm vários problemas, cistos policísticos no útero, tem mulheres que já perderam o útero, são mulheres que não sabem fechar ciclos e vivem arrastados de ciclos o resto da vida. Então, quando eu tenho esse conhecimento e entendimento que eu preciso fechar meus ciclos. Aprenda. Ciclo tem começo, meio e fim.
Fechou esse, outro vai começar. Coloca isso na cabeça. Outro vai vir. Bom, gente, nossa, falei, hein? É isso. Espero que tenha trazido alguma visão. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer aqui. Que vocês possam ter esse entendimento sobre as perdas. E olhar essa vida com mais leveza. Olhar essa vida assim. Eu sou cíclica. Ah, acabou minha bateria. Que pena, Thaís. Eu vou ver se eu consigo salvar. Aí você assiste de onde você parou. Nós somos cíclicas. Vamos viver os ciclos da vida. Certo? Deus abençoe por vocês que ficaram aqui do começo ao fim. Gratidão. Nós tivemos um imprevisto ontem, mudamos para hoje. Eu sei que isso mexeu com a agenda de algumas pessoas que queriam estar, mas eu vou tentar deixar gravado. Nelma, obrigado, viu? Beijão. Beijo, meninas. Beijo, meninos, se estiverem aí.